Dia 18 do jejum de 40 dias. Hoje estarei falando sobre o jejum de Jesus, o jejum que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, Jesus Cristo também falou sobre como jejuar e como deve ser o jejum, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Cristo nos ensinou. Primeiro, jejum com sinceridade e não para se aparecer, né? Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai, que está no secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, hoje a gente vai falar sobre esse jejum que Jesus ensinou. Uma coisa é o jejum que Jesus fez, outra coisa é o jejum que ele ensinou. Então, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, comenta, tá? Compartilha, porque as pessoas estão jejuando muito pouco, é necessário mais jejum, porque o jejum ele não somente purifica o corpo e nos sara de doenças, como também ele purifica o nosso espírito. Então, espiritualmente, vamos ser preparados para a nossa vida, preparados para as batalhas que temos pela frente. Existem batalhas que somente com jejum e oração, caso contrário, não venceremos. Então, esse é o ensino. Jesus falou para os discípulos de João que, enquanto ele estivesse presente, os discípulos de Jesus não precisavam jejuar. Mas, quando Jesus não estivesse mais presente, os discípulos deveriam sim jejuar. De acordo com o que eu acabei de ler, em Mateus 6, 16 a 18, o jejum deve ser secreto, discreto entre você e Deus, e sem buscar aprovação humana. Buscar aprovação humana é buscar aplausos de pessoas, buscar que as pessoas te vejam com alguma dó, com alguma pena, ou como uma pessoa mais espiritual, sendo que não é este o objetivo. Pelo contrário, é buscar a Deus, buscar ser purificado em Deus, né? Segundo, o jejum é uma arma espiritual, em Marcos 9, 29. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Existem muitas batalhas espirituais nossas, do nosso dia a dia e das pessoas que andam conosco, que só podemos vencer com jejum e oração. Então, sempre a oração junto, né? O jejum fortalece a nossa vida espiritual e nos dá autoridade contra as forças malignas. Não tem como vencer, não tem como restaurar, não tem como libertar a pessoa opressa no engano, na mentira, sem jejuar, sem realmente fazer um jejum para se libertar, para se transformar, mas para ajudar o outro a ser liberto, a ser transformado. Em terceiro lugar, jejum como expressão de fome por Deus. Então, ao invés de ser fome por alimento terreno, é fome por Deus, fome da presença de Deus, fome do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mateus 9, 14 e 15. Os discípulos de João perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Então, os discípulos de João observaram que os discípulos de Cristo não jejuavam, mas eles e os fariseus jejuavam, não é? E Jesus respondeu: podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão. Então, quer dizer, se o Jesus não está aqui presente em carne e osso, eu devo jejuar para ter a presença dele espiritual, não é?
O jejum, então, não é um ritual vazio, mas é a expressão de saudade e busca pela presença de Cristo. Então, quando a gente jejua, a gente tem saudade da presença de Cristo em nós, em nossas vidas, não é? E você tem jejuado? Como tem sido o seu jejum? Você já jejuou qual tipo de propósito? Quantos dias? Quantas refeições? Jejum de uma refeição por dia, de 2 refeições por dia? Jejum de água e comida ou só de comida? Fala nos comentários o que tipo de jejum você já jejuou e como têm sido as respostas de Deus. O jejum é como vida de consagração. Então, uma vida que está em constante consagração é uma vida de jejum. Jesus conecta jejum com oração e esmolas em Mateus 6, mostrando que o jejum faz parte de uma vida espiritual equilibrada e não um ato isolado. Então, em Mateus 6, ele vai dizer, falar para a gente fazer jejum, mas dar esmolas, ajudar o próximo, fazer o bem. Então, existem algumas práticas que a pessoa que está jejuando deve fazer para não ser somente um jejum, mas também uma prática de bem ao próximo, de dar esmola. O jejum deve ser em espírito de humilhação, entrega e foco em Deus. Em Deus. Então, você tira o foco do mundo, das coisas do mundo, mas foca em Deus. O jejum é para focar no Senhor, se focar na santificação e no Senhor. O jejum que Jesus ensinou é secreto, então eu não saio falando para todo mundo, né? Eu faço entre eu e Deus. Então, algumas pessoas vão acabar sabendo, pessoas da família, alguém vai ficar sabendo. Mas não é algo que eu vou sair falando, ou eu estou fazendo jejum. Não, nem sempre. Nem sempre. Quanto mais secreto, mais resultado a pessoa tem. O jejum é secreto, não para se exibir, mas para o Senhor. O jejum não muda Deus, mas muda nós. O jejum nos aproxima de Deus. Deus não muda. O jejum espiritual fortalece contra tentações e ataques do inimigo. Então, provavelmente, se Deus quer que você jejue, é porque você vai passar por uma crise, uma situação difícil, uma luta. Então, é necessário você jejuar para se preparar para uma batalha espiritual maior que o Senhor já sabe que você vai passar, né? Às vezes na família, às vezes com seus filhos, às vezes com seu cônjuge. Quantas vezes eu já senti de jejuar e não jejuei, e depois veio batalhas terríveis aonde eu caí, e aí depois eu entendi que se eu tivesse me preparado em jejum e oração, eu estaria mais preparado para aquela situação que veio depois. Talvez se eu tivesse jejuado e orado, nem teria acontecido aquela situação. Então, o jejum, ele é espiritual para nos preparar para algo que Deus já sabe que vai acontecer. Porque o inimigo sempre está tramando contra nós. E às vezes é preciso a gente já construir muralhas para que o inimigo não nos atinja. O jejum é cristocêntrico. É fome e saudade da presença de Jesus. Resumindo, é a vontade de ouvir Jesus, de obedecer Jesus, de ter a presença de Jesus em todos os tempos, em todo momento. Levantar ouvindo Jesus, ir dormir ouvindo Jesus, passar o dia todo ouvindo o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Então, ele é um jejum cristocêntrico. E o jejum também é transformador. Ele nos muda por dentro e abre caminho para a ação de Deus em nós.
Então, o jejum vai transformar-nos de dentro para fora, abrindo caminho para que o Senhor possa trabalhar através de nós, abrindo caminho para a ação de Deus. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Tem também o jejum que Cristo fez, que era um jejum com propósito. Então, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, fala sobre o jejum que Jesus Cristo fez. Jesus havia acabado de ser batizado, recebeu o Espírito Santo e antes de iniciar o seu ministério público, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali jejuou 40 dias e 40 noites. O propósito do jejum de Jesus: preparação espiritual. Jesus se fortaleceu na comunhão com o Pai. Exemplo de disciplina. Ele mostrou a importância do domínio sobre o corpo e os desejos. Vitória sobre as tentações. Satanás o tentou em 3 áreas: pão, necessidade física; glória, orgulho; e poder, ambição. Então, Jesus se preparou para essa tentação, porque de antemão Deus, o Pai, sabia que ele passaria por essa tentação. O significado espiritual do jejum de Jesus: dependência total de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A autoridade pela obediência a Deus. Jesus venceu o diabo não com força humana, mas com a palavra. Então, autoridade na palavra de Deus. Consagração para a sua missão. O jejum abriu o caminho para milagres, curas, libertações que viriam no ministério dele. Qual que é a lição que a gente aprende com esse jejum que Cristo fez? O jejum é a arma espiritual de consagração e vitória sobre a carne. O diabo, ele ataca principalmente quando estamos em momentos de fraqueza, mas o Espírito Santo nos sustenta. Então, o objetivo principal do jejum é estar cheio do Espírito Santo para sermos sustentados pelo Espírito Santo, que é também a palavra de Deus. O verdadeiro jejum não é apenas se abster de comida, mas buscar intimidade profunda com Deus. Então, foi essa a lição que Cristo nos quis passar ao falar sobre o seu jejum. Então as pessoas falam, não deve falar que está jejuando. Jesus falou que jejuou. A Bíblia nos relata esse jejum e ele nos ensinou sobre esse jejum. Antes de grandes vitórias, há períodos de preparo no deserto. Então, não vencemos tentações pelo desejo, mas pela palavra de Deus. Então, o jejum nos fortalece na palavra de Deus para vencermos as tentações. O jejum não muda Deus, mas nos transforma e nos fortalece para cumprir o nosso propósito. O jejum nos aproxima a sermos mais semelhantes a Cristo, a sermos mais semelhantes com Ele. Então, essa é a palavra sobre o jejum que eu quis trazer hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe cada inscrito nesse canal, cada pessoa que assiste a meus vídeos. Abençoa, Senhor, a sua vida, em nome de Jesus, que ela seja curada, liberta, transformada, em nome de Jesus.